Cine Pernambuco no ar, aqui em Belo Jardim, no segundo Cine Jardim. Ao meu lado, o Guilherme Ferraro. Ele é diretor do filme Indianópolis, Meu Amor. Indianópolis, Meu Amor é um filme que eu costumo dizer que é um filme sobre almas gêmeas, né? É um casal que se conhece ou se reencontra nessa avenida Indianópolis, lá de São Paulo. É uma avenida que, como eu posso dizer, tem prostitutas e travestis, né? E é um reencontro ou encontro inusitado desses dois personagens em momentos parecidos da vida. E é basicamente uma história de amor com bastante poesia. Teu filme ele tem uma temática puxada mais social ou é um drama mais pessoal, onde você envolveu os personagens de uma forma mais íntima? Ele talvez seja mais para um lado pessoal, né? Mas é um drama ficcional, né? Bem subjetivo, bem aberto para as pessoas, além de assistirem e terem o prazer de assistir, de refletirem bastante sobre o que é o filme, né? E é a relação a dois, que o filme fala muito sobre casais, né? Sobre a relação a dois. A Avenida Indianópolis é uma avenida do meu bairro, onde eu moro lá em São Paulo. Eu cresci basicamente nessa avenida, né? Frequentando ela, passando de carro, passando a pé, indo para vários lugares. Durante um tempo eu trabalhei numa videolocadora nessa avenida, que foi a última grande locadora que teve no bairro. E eu também conheci algumas dessas garotas de programa e alguns desses travestis que frequentavam a videolocadora, porque a videolocadora não só tinha vídeos, né? Ela tinha guloseimas como salgadinhos, refrigerantes, e eles muitas vezes iam comprar coisas para comer, né? E também usufruir do banheiro, né? Que era o único banheiro da região, né? Então muitas vezes eles pediam esse favor de poder usar o banheiro. Tanto que tem duas meninas no filme que são garotas de programa da Avenida, né? Eu fiz uma amizade com elas e eu pedi para elas fazerem uma participação, né? Então essa amizade com elas e esse respeito são duas pessoas muito, muito especiais para mim, e eu pedi essa honra de poder usá-las no filme, até para deixar o filme mais real nessa questão de mostrar o que é a Avenida, né? Sem nunca deixar pesado. É um filme ficcional, tem um pouquinho de fantasia na questão de relacionamento, fantasia real, assim, né? De flertar com o imaginário das pessoas, né? Então, eu tive essa participação delas, que foi uma questão de amizade que eu conheci na Avenida. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Nunca tinha estado no Pernambuco, né? E a cidade de Belo Jardim é uma cidade muito simples, mas muito aconchegante, né? O povo tem sido muito acolhedor, muito simpático. E o festival estou achando bem legal, bem interessante, muito bom. Toda a estrutura está bem organizada, bem feito, né? Eu, como produtor, eu sei reconhecer a produção das coisas. E o festival, os filmes estão aos poucos cada vez melhor, né? Como a gente está nos primeiros dias ainda, estamos vendo cada vez mais e com esperança não de prêmios, mas de que as pessoas pelo menos gostem do filme, no sentido de que façam elas pensar mais sobre o cinema, né? Porque é um filme que fala de amor, mas também fala de cinema, né? É uma homenagem ao cinema. Então, os debates e ouvir a opinião das pessoas é sempre importante para mim quanto ao meu filme, né? Eu gosto muito de fazer uma pergunta sempre quando eu vejo as pessoas, eu tenho essa proximidade de poder falar com elas. Eu gosto de saber qual que é a cena favorita delas e se elas acham que se o casal se já conhecia ou se reencontrou na Avenida, né? Porque isso fica totalmente aberto no filme. Então eu falo isso sempre depois da sessão. O filme era isso mesmo que vocês estão imaginando. Ficou aberto, mas tem algumas pistas que vai te indicar para alguns caminhos ou não, né? Mas eu não tenho a certeza, eu não tenho a resposta. A minha ideia é uma, a sua ideia é outra e não existe a certo ou errado. Então o filme é justamente isso, para a gente poder conversar também mais sobre cinema e sobre essa história que eles aí vão poder definir ou não o que quiser, né, da história.
Pois é, e a sua cena preferida do filme, já que você pergunta a todos, perguntaria a você mesmo, e a sua? Eu tenho duas cenas preferidas, né? Uma cena no roteiro, era a minha cena preferida, que é a cena que eu chamo a cena da balsa de Ilhabela. No caso, esse é meu primeiro filme como diretor. Faz muito tempo que eu estava ansiando pela essa estreia na direção e por problemas financeiros eu tive que alongar. Esse é um projeto de quase 5 anos atrás, comecei ele em 2010, filmei ele em 2014. Então, a cena dessa balsa de Ilhabela, no dia mesmo, quando a gente estava filmando ela, foi tipo a terceira ou quarta cena no dia, no primeiro dia de filmagens, eu parei, quando a gente começou a gravar ela, eu parei assim e falei, meu Deus, foi só quando eu filmei essa cena que eu entendi que eu estava realmente fazendo o filme. Que eu cheguei e falei, meu Deus, enfim, eu tô fazendo esse filme. Rolou, né? Tá rolando. E aí eu fiquei até emocionado na hora, fiz uma brincadeira com os atores e tal. Falei, tipo assim, cortei, falei, corta, tá uma merda isso aqui. Aí todo mundo parou, olhou pra minha cara assim. Aí eu comecei a rir, falei, não, tá ótimo, gente, muito obrigado. Vamos fazer mais uma só pra gente ter e continuar. Agora uma outra cena foi uma cena que a gente fez na segunda diária, que a gente atrasou um pouco para começar, a gente estava meio corrido com o tempo, era para ser uma cena mais picotada, acabou que eu decidi fazer, acabou que assim, eu estava escolhendo o plano com o diretor de fotografia e os atores começaram a passar a cena, né? E sem querer o diretor de fotografia colocou a câmera parada na minha frente e eu comecei a ver os atores passando a cena, né? E eu olhei aquilo e falei, cara, isso tá muito lindo. Vamos fazer assim, ó, deixa a câmera parada aqui. E é isso, só dá o rec, você entra na cena, o Elliot, o Mona Lisa, você fica onde você tá, e é isso. Não vai ter mais tantos cortes como tinha, é um plano fixo parado. E, então virou a cena gravando a cena preferida e no roteiro a cena que eu mais gosto é de Ilhabela. A cena é essa que eu falo do plano fixo, é quando ele chama ela para ir comer, né? Quando ele consegue levar ela para ir jantar, fazer um lanche, e aí eles saem juntos. Já havia uma certa previsão da equipe técnica, rolou aquela química antes da realização, na pré-produção, você já teve aquela ambientação necessária de intimidade com o fotógrafo, enfim, com a equipe técnica, isso facilitou o teu trabalho? Então, o processo de produção? Assim, o processo de produção foi bem interessante, porque 2014 foi um ano muito produtivo para mim, eu trabalhei muito, né? Como produtor, eu acho que uma das qualidades do produtor é saber escolher a equipe, né? Como, além de diretor, eu sou produtor do filme, já produzi muitas outras curtas, já produzi longas, né? Publicidade, fiz bastante coisa, eu consegui achar a equipe certa, né? Eu fui pincelando de vários trabalhos que eu fiz durante um tempo e alguns que eu já conheci há algum tempo, e todos eles com quem eu já tinha trabalhado, porque eu já sabia como eles iam suportar a pressão do set, como eles iam me dar a resposta certa. Na verdade, teve duas pessoas que eu não tinha ideia do trabalho, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu senti que elas eram a pessoa certa, que uma era a diretora de arte e outra foi a maquiadora, né? O resto eu praticamente já tinha trabalhado com todos eles. Então, já ter trabalhado com eles me deu essa bagagem de já saber como lidar com eles. Como é que você está vendo o cenário mediante o fechamento do Ministério da Cultura, né, e esse cenário de insegurança que existe afetando diretamente as políticas culturais aqui no Brasil? Eu acho que está um momento muito conturbado ainda, né? E a gente ainda não está entendendo o que realmente está acontecendo, né? Fecharam o ministério, mas parece que vai ser alocado para outro lugar, né? Não vai ser exatamente fechado tudo, vão ser realocados, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho, né? Esperar uns dias para poder julgar melhor o que está acontecendo, né? Infelizmente o Temer entrou recentemente, então a gente tem que tentar entender o que ele vai fazer, e aí sim, se a gente realmente não gostar do que ele está fazendo, como é bem provável, pelo seu passado que a gente o conhece, aí sim a gente vai arrancar a cabeça dele ou não, né? Mas
vamos respirar um pouco, já que aconteceu, para a gente poder dar um passo melhor, né? Porque não adianta a gente só meter pau, porque já aconteceu. Vamos respirar, botar a casa em ordem e aí sim olhar e ver. Porque é muito difícil, a gente está passando por um momento muito complicado, é muita explosão de ânimos e a gente já vive num país muito difícil, com problemas de cultura, de educação, financeiros, violência. Então, para não piorar as coisas, é melhor respirar. Minha mãe sempre me diz, quando você está com algum problema, respira, pensa e aí age. Eu acho que a gente tem que fazer isso com o país também, né? Então, é basicamente isso. Mas eu acho que ele seja protagonista do filme Meu Passado Me Condena, ou não? Você não acha? Você ratifica isso aí ou não? O meu passado, às vezes, pode me condenar também. Não, não sou não de Temer. Eu tô falando do meu. Eu tô usando um exemplo. Não, brincadeira. Mas, a gente tá aqui no bate-papo. Eu acho que... não acho que seja o caso do Temer, mas todo mundo merece uma segunda chance em alguns momentos, né? A gente não pode ser tão extremista nem da direita nem da esquerda, né? Que a gente não perca o que já foi conquistado, né, ao longo de tanta luta, não é isso? Com certeza. O brasileiro é um povo que luta bastante no dia a dia, né? Então a gente tem que ser respeitado também. Muito, muito respeito com o povo brasileiro, que é um povo sofrido e que merece respeito. Ok. A gente conversou então com o Guilherme Ferraro, ele que é diretor do filme Indianópolis, Meu Amor.